Alguma vez você já precisou se defender, mas você não conseguiu usar palavras corretas? Quando alguém te ajudou a fazer isso usando exatamente as palavras certas? Você já experimentou a segurança de ter alguém que entende a sua história, as suas falhas, as suas intenções e mesmo assim não desiste de você? Quantas vezes a vida nos dá a possibilidade de encontrar gente que sempre vai interceder por nós, que vai defender a nossa história, que vai abrir portas que sozinhos nós jamais conseguiríamos abrir? Hoje eu quero te convidar a olhar para Jesus de um jeito talvez novo, não apenas como nosso Salvador distante ou como uma ideia religiosa, mas como mediador presente, vivo, atuante, aquele que garante promessas superiores, capazes de alcançar o seu passado, sustentar o seu presente e transformar o seu futuro. Se você quer saber mais, então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos aqui mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, você que está acompanhando pela TV Novo Tempo, você que está acompanhando pelo YouTube, na TV Novo Tempo, ao vivo, ou quem sabe você que está assistindo agora a reprise desse programa, muito obrigado mesmo por você confiar aqui no trabalho do programa Está Escrito e fazer aqui a parceria com a gente, confiando, compartilhando também com as pessoas que você ama e conhece e assim abençoando aqueles que tanto precisam. A gente está aqui numa série muito especial, falando sobre promessas de Deus. Quem que não gosta de receber uma grande promessa, alguém que diz assim, olha, vai acontecer algo assim, eu estou prometendo, vou ajudar você com isso. Só que hoje nós não vamos olhar apenas promessas, nós vamos olhar um detalhe muito especial. As promessas superiores, as melhores promessas que alguém poderia fazer para você. Que promessas são essas? Então, olha, fica aqui comigo, porque o programa de hoje promete. Você está entendendo? Eu queria também já aproveitar, logo aqui no começo do programa, falar dessa revista extraordinária que foi preparada com muito carinho para você, que é a revista Eventos Finais. Ela vai lhe ajudar a compreender qual é o cenário que nós estamos vivendo dentro da política, da economia, da religião. Para você entender mais profundamente o que a Bíblia fala sobre isso, é só você entrar em contato com a gente agora, pedir aqui a sua revista Eventos Finais no número 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos enviar para você e eu tenho certeza que ela vai lhe ajudar a compreender todo o panorama histórico, profético que nós estamos vivendo agora, escrevendo juntos, todos os dias, páginas importantes da história, você vai compreender melhor tudo isso à luz dessa revista Eventos Finais. Bom, se você já pediu a sua, corre lá buscar, porque a gente vai usar agora. Se você ainda não pediu, é só ligar para o número, nós vamos enviar para você. Mas se você já tem, corre para buscar, porque a gente vai usar, porque chegou o momento do quadro. Responde aí, pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, vamos ver aqui qual que é a pergunta que a Dani vai trazer para a gente hoje. Está aqui. A pergunta é, pastor Robson, olhando para essa grande sequência de impérios revelados em Daniel, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a Europa dividida, por que Deus se preocupa tanto em mostrar a ascensão e queda desses reinos nas profecias? Quais são as lições para nós hoje? Bom, é uma pergunta complexa, ampla, né? Mas antes de responder a sua pergunta, deixa eu fazer de novo aqui o convite para você. Ele é muito especial. A Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, ela preparou essa revista aqui, Eventos Finais, para que você compreenda melhor as profecias bíblicas, de maneira muito clara, sem medo, tá entendendo? Sem confusão. Então,
Então, se você gosta de estudar a Bíblia e quer compreender melhor o tempo em que nós estamos vivendo, é só você ligar para o número 0, operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista Eventos Finais. Nós vamos enviar para você sem custo nenhum. Agora, quando a gente vai aqui de novo à sua pergunta, vamos entender uma coisa. Quando Deus revela em Daniel a sequência dos grandes impérios, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Europa dividida, ele não está apenas fazendo uma aula de história antecipada. Ele está respondendo a uma pergunta que mora dentro do coração humano até hoje. Quem realmente está no controle do mundo? Então, essas profecias, elas vão mostrar que todo o poder humano, ele é passageiro. Impérios surgem, dominam e fazem isso por um tempo e depois eles desaparecem. Olha só o que diz aqui a Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 2, o verso 21. Ela vai dizer assim, ó: é Deus quem remove reis e estabelece reis. Ou seja, nada acontece fora do seu controle. E se você avançar um pouco mais, aqui em Daniel 2:44, você vai encontrar uma das promessas mais fortes da palavra de Deus, e ela vai dizer assim, ó: o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Olha o contraste, e ele é muito claro. Os reinos humanos são instáveis, frágeis, temporários, mas o reino que Deus vai suscitar, esse reino é eterno. Por isso que as profecias, elas não foram dadas para gerar medo, ansiedade, especulação, mas para que você tenha confiança. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que tudo se cumpriu exatamente como Deus disse. Aí, a nossa fé, ela fica fortalecida para confiar nele também agora em relação ao futuro. Inclusive, é exatamente isso que a revista Eventos Finais vai fazer de uma forma assim muito didática. Ela vai mostrar como essas profecias se cumpriram na história e como elas vão apontar para a fidelidade de Deus para os nossos dias. Esse material aqui, ele não é para trazer assim para você medo, para você se assustar, mas é para trazer segurança espiritual, despertar esperança dentro do seu coração. A grande lição que o livro de Daniel vai nos ensinar não é sobre impérios, mas sobre lealdade. Em quem que você tem colocado a sua confiança? Nos sistemas humanos, que mudam o tempo todo? Ou no reino que jamais vai passar? Se você quer compreender melhor essas profecias, se você quer fortalecer a sua fé em tempos tão instáveis que nós estamos vivendo, eu vou mais uma vez aqui fazer o convite para você. Você pode pedir gratuitamente. Não tem pegadinha não, viu? Você pode ligar e você vai receber, sem custo nenhum, essa revista Eventos Finais. Liga para a gente aqui no telefone da Escola Bíblica, no atendimento 0 operadora 12 21 27 31 21 e você vai continuar estudando a Bíblia com a gente aqui de maneira profunda e também sem mistérios com a revista Eventos Finais aqui na TV Novo Tempo, tá bom? Vamos entrar aqui no tema de hoje e depois da gente olhar para a história, para os impérios que surgem, dali a pouquinho desaparecem, e também para a certeza de que Deus continua no controle, então surge aqui uma pergunta inevitável. Se tudo isso aqui é verdade, onde é que eu entro dentro dessa história? Porque uma coisa é você saber que Deus governa o mundo. Agora, outra bem diferente é você saber se Ele está governando ou não a sua vida. Agora, se Ele se importa com as minhas decisões, com as minhas quedas, com as minhas lutas silenciosas, você então começa a se perguntar quantas vezes, por exemplo, eu ou você, já sentiu a necessidade de que alguém falasse te representando? Alguém que entendesse precisamente todas as suas necessidades, suas dúvidas e explicasse isso para você e por você. Alguém que se colocasse entre você e aquilo que está te acusando, ou alguém que está te acusando, alguém que está te condenando, ou quem sabe alguém que está tentando te desanimar. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós estamos continuando aqui a nossa série As Promessas de Deus
e vamos entender melhor isso. Por que a Bíblia nos apresenta um Deus que não faz apenas promessas, mas um Deus que providencia um mediador para garantir que essas promessas cheguem até você, cheguem até nós? O que torna essas promessas diferentes de todas as outras? Por que a palavra vai chamar essas promessas de superiores? Se elas são superiores a quê? A culpa que nós carregamos, ao medo que nos paralisa, a sensação de que nós nunca fomos bons o suficiente. Então hoje eu quero te convidar a olhar para Jesus de uma forma muito pessoal. Não apenas como alguém que vai apontar assim para você o caminho que você precisa seguir, mas como aquele que caminha com você, aquele que te representa diante de Deus e que garante uma realidade mais alta, melhor, mais segura, uma realidade que é eterna. Exatamente isso o que o autor de Hebreus aqui vai nos revelar quando ele escreve o capítulo 8, verso 6. Se você puder abrir Hebreus 8, 6, diz assim: agora, porém, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superiores promessas. Se Hebreus fala de promessas superiores, o que fica muito claro é que mais importante do que as promessas que são feitas é quem garante que elas vão se cumprir. Porque toda promessa é tão forte quanto aquele que se coloca para sustentá-la. Ou seja, é a partir desse conceito de que nós temos um mediador superior, a partir dessa verdade, que nós vamos caminhar hoje para entender que promessas superiores são essas. E a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o papel do mediador. Alguma vez você já se questionou sobre a dificuldade que você tem no seu relacionamento com Deus? Você já percebeu que não consegue mais se aproximar de Deus? E aí você ficou preocupado? Praticamente não havia mais nada em comum entre você e o Senhor? A Bíblia vai nos ensinar que o maior problema da humanidade nunca foi a falta de informação, ou quem sabe a religião distorcida dos homens. O grande problema, sabe qual é? É a separação, especialmente que o pecado trouxe entre Deus e o homem. Olha só que interessante o que Isaías escreve sobre isso, capítulo 59, o verso 2. Ele diz assim: as nossas iniquidades, os nossos pecados, portanto, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Usando aqui essa afirmação, você precisa entender que existe um abismo real entre um Deus que é santo e um ser humano que foi ferido pelo pecado. Nenhum esforço humano vai ser suficiente para atravessar essa distância. É por isso que a ideia de um mediador, ela é tão essencial. Porque o mediador é alguém que vai entrar no meio quando as partes já não conseguem mais se encontrar sozinhas. E a Bíblia é clara, quando ela vai afirmar aqui na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, o verso 5, e ela é muito enfática ao dizer isso: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Perceba, Jesus não é apenas alguém que aponta o caminho, Ele é o caminho. Ele não grita assim as instruções: olha, vai para lá. Não, não é isso. Ele atravessa o abismo por nós. Quando você olha para a cruz, na cruz, Cristo ele se coloca exatamente no meio, entre a justiça de Deus e a nossa culpa, entre a santidade do Pai e a nossa fragilidade. Hebreus vai nos mostrar que ele não ministra num sistema que é temporário, mas num santuário que é superior. E dessa forma, ele nos garante uma reconciliação que é definitiva. Por isso que o grande pregador Charles Spurgeon, ele disse algo profundamente libertador. Olha só o que ele disse: Cristo não apenas reconcilia, ele fornece tudo o que a reconciliação requer. Ou seja, Jesus ele não está esperando que você chegue pronto. Ele vai providenciar tudo o que é necessário para que você seja recebido pelo Pai. Talvez hoje
você esteja cansado de tentar se justificar diante de Deus, cansado de prometer que você vai melhorar, cansado de carregar culpa, medo. O Evangelho, ele traz descanso. Você não precisa atravessar sozinho essa enorme distância. Existe um mediador vivo que é presente, ele atua. E como ele faz isso? Ele tomou o seu lugar e ele abriu o caminho. E é exatamente por isso que as promessas que ele faz são superiores, porque elas não dependem da sua força para você chegar até Deus, mas da fidelidade de Jesus em trazer Deus até você. Se Jesus é o nosso mediador e ele entrou no meio, ele atravessou o abismo, ele abriu o caminho, então a pergunta que fica, inevitavelmente, é: o que muda na nossa vida quando essa mediação de Jesus se torna real? O que acontece quando nós deixamos de viver tentando merecer e agora passamos a viver confiando? Que tipo de paz nasce dentro do coração quando alguém entende que tem uma pessoa que fala em nosso favor? Ele fala por nós. Porque se Jesus é o mediador, as promessas, elas não ficam no papel. Elas agora começam a alcançar o coração. E aqui que eu quero entrar com você nas bênçãos que esse mediador nos apresenta. Jesus é o mediador, então a pergunta não é apenas quem ele é, mas o que muda quando ele entra em ação. Porque uma mediação verdadeira, ela não é discurso, ela é transformação. E a primeira grande bênção que a gente recebe é a reconciliação. O que é isso? Vamos entender melhor. A Bíblia vai dizer aqui, em Romanos 5, o verso 1. Olha o que ela afirma, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus não é uma sensação emocional, é uma realidade espiritual. É o fim da guerra. É saber que Deus não está lutando contra você. Ele, na verdade, está a seu favor. Quando as pessoas vivem tentando agradar a Deus, como se ainda precisassem conquistar a aceitação, elas se tornam frustradas. Quantas pessoas estão carregando culpa, medo, insegurança e até mesmo estão ainda frequentando a igreja? O Evangelho, ele vai dizer algo libertador. A reconciliação, ela não é uma conquista humana, ela é um presente do mediador. E essa mediação, ela vai nos dar acesso a quê? Isso aqui é extraordinário. Hebreus 4, o verso 16, vai dizer que tipo de acesso nós temos. Cheguemo-nos, pois, com confiança, que presta atenção, hein? Preste atenção nisso daqui. Cheguemo-nos, pois, com confiança. Em que lugar? Ao trono da graça. Com confiança, sem medo, sem máscaras, sem precisar provar nada. Você já percebeu o privilégio enorme que é isso que Jesus te dá? Falar com Deus como se Ele fosse de fato, e é o seu Pai. Ter a certeza de que você vai ser ouvido, você vai ser acolhido, vai ser sustentado. E mais, o mediador também garante uma herança. Que herança é essa? Hebreus 9, verso 15, afirma aqui que Jesus é o mediador da nova aliança para que nós recebamos a promessa da herança eterna. Não é algo que depende do nosso desempenho, mas do que Ele já fez. As promessas do mediador, elas alcançam toda a nossa vida. Elas oferecem perdão para o nosso passado, graça para o nosso presente e esperança para o nosso futuro. Jesus, ele prometeu paz em meio às tempestades. E ele também prometeu presença constante quando as nossas forças acabam. Agora, se tudo isso é verdade, reconciliação, acesso, herança e paz. Então agora tem uma pergunta muito importante que a gente precisa responder. O que torna essas promessas tão superiores às outras? O que faz com que elas não apenas nos consolem, mas nos transformem? E é isso agora que a gente precisa entender.
O que torna essas promessas tão superiores? Se todas essas bênçãos vêm do mediador, então a gente precisa entender uma coisa. O que torna essas promessas diferentes de todas as outras? Porque a Bíblia vai insistir em chamá-las de superiores. São superiores a quê? As promessas que o mundo faz, mas não cumpre? As seguranças que parecem sólidas, mas vão desmoronando com o tempo? É claro que não. A palavra vai nos ajudar a responder isso. Eu queria que você me acompanhasse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Aqui você vai encontrar a resposta. Paulo afirma: porque quantas são as promessas de Deus, e tantas tem nele, preste atenção nisso, tantas tem nele o sim, diz aqui 2 Coríntios 1, o verso 20. Ou seja, em Jesus, as promessas não ficam condicionadas ao nosso desempenho, ao nosso passado ou à nossa força. Elas são garantidas que vão se cumprir por quem Ele é. Essas promessas são superiores porque elas começam dentro de nós. Elas nos dão uma nova identidade. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é uma maquiagem espiritual, é uma transformação real. Culpa perdoada, história ressignificada, esperança que nasce onde antes só havia desgaste. E elas são superiores porque elas nos dão acesso e intimidade ao Pai. Agora, você pode chamar Deus de Pai, sem medo nenhum, sem você precisar ficar à distância. É isso que Paulo escreve aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 17. Ele diz: orai sem cessar. Isso aqui não é um ideal distante, é uma revelação viva. A barreira que existia, ela caiu. A conversa agora foi restaurada. O sinal foi restabelecido, a conexão voltou a funcionar. Mas deixa eu falar uma coisa com você, assim, de maneira bem direta. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: olha, eu sei que é verdade, mas eu ainda não experimentei. Ou quem sabe a sua fé esteja cansada. Talvez até você vai à igreja, mas você se sente distante aqui dentro de Deus. Talvez carregando culpa, medo ou aquela sensação de que você não é digno dessas promessas. E é exatamente por isso que elas são superiores, porque elas não dependem do quanto você é forte, mas do quanto Jesus é fiel. Ele não promete apenas um futuro melhor, Ele promete caminhar com você agora. Hoje o Espírito Santo, Ele está convidando você a dar esse passo simples, mas que é tão necessário, tão profundo. Que passo é esse? Parar de confiar em si mesmo e começar a confiar no seu mediador. Parar de tentar merecer e simplesmente receber. Se Jesus é quem Ele garante, essas promessas, elas vão nos dizer que a nossa decisão que nós tomamos nesse instante nos faz termos não uma teoria de bênçãos, mas uma prática de bênçãos. Vai ser pessoal, você está entendendo? Essa transformação vai ser espiritual, é agora. O que Jesus mais deseja hoje não é que você saiba mais, que você faça mais ou prometa mais, mas que você volte a amar. Amar ao ponto de você confiar de novo. Amar a ponto de você abrir o seu coração ferido, cansado, desconfiado e permitir que o mediador se aproxime outra vez. Ele não está cobrando explicação de você, ele não está apontando as suas falhas, ele está chamando você pelo seu nome, dizendo: olha, deixa eu cuidar disso para você. Porque no relacionamento com Jesus, nunca ele começa na perfeição da fé, mas na honestidade do coração que decide voltar. Talvez hoje você esteja assistindo com o coração machucado demais para você confiar plenamente. É assim que você se sente? Talvez a fé esteja fraca, mas o desejo de crer ainda está aí. Talvez a esperança tenha se esgotado, mas você ainda queira esperar.
Talvez o amor tenha sido ferido tantas vezes que tudo que você consegue fazer agora seja desejar ser amado outra vez. É exatamente aí que Jesus entra como nosso mediador. Ele não vem para exigir força, ele vem para oferecer restauração. Ele não vem para cobrar explicações, mas para curar as suas decepções. Para cada dor que você carrega, ele vai trazer consolo. Para cada decepção, ele vai oferecer um recomeço. Para cada distância criada pelo medo, pelo pecado, pelo cansaço, ele vai construir uma ponte de graça. Jesus, ele não se afasta quando a nossa fé está frágil. Pelo contrário, ele se aproxima. Ele não desiste quando o meu amor ou o seu acabou se esfriando. Ele permanece. Ele não abandona quem está com o coração confuso. Ele intercede. Talvez hoje você não consiga dizer assim, eu creio. Mas se você conseguir dizer, mesmo que em silêncio, Jesus, eu quero crer. Eu quero confiar, eu quero recomeçar. Isso já é o suficiente para que o mediador se aproxime, faça morada no seu coração. Olha, deixa Jesus entrar. Deixa Ele restaurar o que foi quebrado, porque ninguém ama melhor, ninguém cuida melhor, ninguém intercede melhor do que Ele. Permita hoje que Ele seja o seu mediador entre o que você sonha e o que você não consegue experimentar, entre o seu ideal e a dura realidade que talvez esteja muito distante de acontecer. Permita fazer o que você sabe de melhor, o que Jesus sabe de melhor na sua vida, que é dar a você o que nunca sozinho você conquistaria. Se você chegou aqui, cansada, angustiada, hoje o recado de Jesus é para você. Aí onde você está agora, Ele está dizendo, eu posso fazer novas todas as coisas. A questão não é se Ele pode, mas é se eu quero. Você aceita? Você quer? Essas promessas superiores podem se tornar reais, porque Ele é Deus, Ele não mente, Ele não desanima, Ele nunca vai nos abandonar. Ele não te abandona, Ele te ama. E hoje aqui na TV Novo Tempo Ele está te dizendo, minha filha, meu filho, me permita cuidar de você. Me permita restaurar aquilo que o pecado destruiu. Eu posso trazer alegria, eu posso trazer paz. É isso que você está procurando? Sentido. Então, uma coisa você precisa fazer é se entregar a Jesus. E você pode fazer isso agora. Na verdade, eu quero fazer isso com você. Ora comigo. Senhor, quero colocar em Tuas mãos esta amiga querida que está assistindo o programa Está Escrito, com lágrimas nos olhos, ansiosa, preocupada, com tantos problemas. Faça um milagre das promessas se tornarem reais e que isso seja superior às nossas expectativas. Eu entrego esta amiga em Tuas mãos, entrego este amigo em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá.